mundo já sabe, a reforma tributária é a realidade e ela traz 3 novos tributos. Em 2026, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, já serão cobrados, ainda que com alíquotas simbólicas. A reforma tributária é gigantesca e todo empresário e diretoria de empresas estão se perguntando: e aí, como ficará a carga tributária para as nossas operações? Se você atua na área tributária, como colaborador, consultor ou contabilista contratado, deve estar preparado para responder a esses questionamentos. Neste vídeo, eu vou te dar dicas de como responder a esta importante questão cuja capacidade de resposta influencia no seu sucesso profissional. Olá, esse é o espaço para quem quer se preparar para a reforma tributária, tornando-se referência na área e desta forma conquistando crescimento profissional e reconhecimento financeiro. Aqui neste canal você encontra vídeos semanais com muito conteúdo útil e gratuito. Então se inscreva se você precisa desse conteúdo e ative o sininho para receber e se informar sobre os próximos vídeos. Este canal tem muito conteúdo necessário e gratuito para você que trabalha na área tributária. Eu me chamo Luiz Pagano, sou auditor fiscal há quase 20 anos no estado de São Paulo e fui no passado auditor da Receita Federal. A reforma tributária é a maior mudança nessa área nos últimos 30 anos. Em resumo, os pontos mais importantes é que foram criados 3 novos tributos: o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e o Imposto Seletivo. Eles foram criados por intermédio da Emenda Constitucional 132 de 2023 e pela Lei Complementar 2014 de 2025, recém-aprovada em janeiro de 2025. E também, da mesma forma, ela programou a extinção de 4 tributos atuais que vocês conhecem: o ICMS, o ISS, o PIS e COFINS. Ela representa aproximadamente uma mudança na forma como 1,2 trilhões de reais são arrecadados. Agora eu quero mostrar para vocês um dos princípios da reforma tributária. É o da manutenção da carga tributária sobre o consumo. Isso foi amplamente divulgado pela imprensa e é verdade. E isso está até na Constituição. Foi introduzido pela Emenda Constitucional 132, certo? No artigo 130 do Ato dos Dispositivos Constitucionais Transitórios. Eu não vou ler esse artigo todo para não ficar cansativo, mas eu vou explicar os principais pontos a seguir. A reforma tributária pretende manter a carga tributária atual sobre o consumo. E esse princípio se aplica às 3 esferas. Então, vamos ver como cada esfera vai recompor ou transladar sua arrecadação. No caso da União, a CBS, o total de CBS arrecadado, somado com o imposto seletivo, devem arrecadar já a partir de 2027, isso é importante, hein? No caso dos impostos, dos tributos de competência da União, já 2027 eles vão entrar com a força total. Então, esses novos tributos devem arrecadar o equivalente ao que seria arrecadado se a PIS e COFINS, se esses continuassem vigentes em 2027, mas eles serão extintos, não vão mais existir. Adicionalmente a isso, a CBS e o Imposto Seletivo devem recompor a perda de arrecadação gerada pela redução do campo de incidência do IPI e pela eliminação do Imposto sobre Operações Financeiras com operações sobre seguros. Para os estados, a alíquota de referência para o IBS estadual, estabelecida pelo Senado Federal, deve ser aquela que, se aplicada de forma uniforme a todos os estados, arrecadaria de forma equivalente a soma das arrecadações de ICMS dos 27 estados para um ano calendário, se o ICMS não fosse extinto no caso de 2033, mas isso também vale para a transição, de tal forma que as reduções proporcionais de ICMS vão gerar aumentos graduais dessa alíquota de referência do IBS. E raciocínio análogo pode ser desenvolvido para a alíquota de referência do IBS municipal, né? À medida que o ISS for saindo de cena, o IBS, a alíquota de referência do IBS municipal, tem que suprir a arrecadação
gerada por essa perda gradual do ISS e recompor a totalidade da arrecadação do ISS em 2033, quando o ISS será extinto em todos os municípios brasileiros. Então, o ponto importante que eu quero destacar para vocês é que o princípio da manutenção da carga tributária é válido de forma global para toda a arrecadação tributária de todos os contribuintes somados. Ele não se aplica a determinada empresa ou segmento econômico. Então isso que nós precisamos entender em primeiro lugar. A manutenção da carga tributária se aplica a toda a arrecadação, ou seja, tudo que é somado, tudo que é arrecadado por todos os contribuintes, de forma que a receita tributária nas três esferas, no caso a União, Estados e o município, não sofra alterações significativas. Ela foi pensada para essas três esferas mais ou menos receberem uma arrecadação aproximada, como se ela já recebem dos tributos que serão extintos, né? Que no caso será extinto a PIS, a COFINS, o ICMS e o ISS. E também tem que recuperar a perda do campo de incidência do IPI, que só ficou para algumas situações, e a retirada do Imposto sobre Operações Financeiras sobre Seguros. Agora, no ponto de vista de uma empresa em particular ou de um segmento econômico, esse raciocínio não vale. Esta empresa, na nova configuração tributária, pode ter sua carga aumentada ou diminuída, ou ainda por acaso mantida. Isto só pode ser respondido após um estudo específico com informações, simulações e cálculos feitos para situações e fatos geradores reais desta empresa. Então, no caso do concreto de uma empresa, como posso estimar o que acontecerá? Bom, primeiro, para responder se para uma empresa a nova configuração tributária aumentará ou diminuirá seus recolhimentos na nova configuração, não é tarefa simples. É necessário primeiro obter várias informações. Vou citar apenas algumas. Em primeiro lugar, se a empresa ou parte de suas operações estão submetidas à apuração não padronizada do IBS, que seriam regimes específicos, diferenciados ou favorecidos, que eu não tenho tempo para explicar nesse vídeo curto, mas são regimes cuja apuração do IBS não se dá da forma regular. Ou ainda, mesmo que a empresa esteja no regime regular do IBS-CBS, como serão os impactos tributários se ela se relacionar comercialmente com fornecedores que estejam submetidos a esses regimes não regulares do IBS-CBS? Afinal, há regras diferentes com relação ao aproveitamento de créditos para os regimes não padronizados. Agora vamos considerar outros tipos de questionamento por tipo de operação. Por exemplo, no caso das vendas de mercadorias ou produção, quais dessas mercadorias terão as alíquotas padronizadas do IBS e quais farão jus a reduções previstas constitucionalmente para novos tributos? Alguns produtos fazem jus à redução da alíquota padrão. E no caso da prestação de serviço, da mesma forma, quais os serviços que farão também jus a essa redução. E aí, vocês estão gostando do vídeo? Então, dê o like e compartilhem para ele chegar a todos os profissionais que precisam, a mais pessoas que precisam, tá? Me ajudem na divulgação, que é um conteúdo muito legal para a área tributária. E as operações com bens imateriais e seus direitos, né? Que são direitos de venda de imagem, marcas, patentes, bancos de informações, direitos de cessão de uso de franquias, taxas de franquias, né? Também é importante esclarecer dúvidas sobre a incidência, a base de cálculo, a natureza jurídica de algumas receitas, né? Ainda, para cada um dos tipos de empresa, devem ser analisados todas as suas aquisições de forma a se estimar quanto de IBS e CBS estará destacado nos documentos fiscais e quais desses créditos poderão ser aproveitados. Lembrando que produtos e serviços direcionados ao uso e consumo pessoal não dão direito ao crédito e este conceito não é tão simples de ser aplicado. Estes são apenas alguns pontos. Há outros aspectos que só um estudo detalhado, que explore muitos dados e depois os organize em muitas planilhas de cálculo para responder de forma correta a este questionamento. Bom, mas e aí? É possível neste momento ter alguns indicativos? Como mencionamos no item anterior, para se estimar a carga tributária futura com os novos tributos para uma empresa ou atividade econômica, é necessário um estudo detalhado, conforme já falei. Porém, aqui vamos a algumas considerações só para vocês terem uma primeira aproximação. Empresas cuja atividade preponderante seja a industrialização e comercialização de mercadorias tenderão a ter uma redução da carga tributária, pois já se submetem ao ICMS, que possui a alíquota normal de 18%. Mas a vantagem é que os novos tributos, no caso do IBS e CBS,
darão direito amplo ao crédito, só vedando o crédito de algumas aquisições. Então, por exemplo, uma indústria ela pode fazer jus aos créditos de CBS e BS quando ela adquire fornecimento de serviços de segurança, por exemplo, tá? Só um exemplo. Agora, então, as indústrias e empresas comerciais devem ter tendência de redução da carga tributária. Por outro lado, as empresas cuja atividade preponderante seja prestação de serviços deverão ter tributação aumentada. Uma alíquota normal de ISS é por volta de 5%. A alíquota de IBS municipal e estadual somadas serão certamente bem maiores do que este valor. A vantagem de que ela poderá aproveitar os créditos de IBS e CBS nas aquisições. Mas vamos lá, empresas prestadoras de serviço com predominância de mão de obra normalmente têm baixas aquisições de produtos e serviços dos quais poderiam aproveitar créditos. E a terceira linha de tipo de empresa é aquelas cujas receitas preponderantes sejam oriundas da exploração, que seria venda, aluguel, licença de uso de bens imateriais ou direitos a eles relativos. Essas empresas que circulam esses bens imateriais certamente sofrerão um aumento da carga tributária, porque a maioria delas não é nem contribuinte nem do ICMS nem do ISS. Por exemplo, vai passar a incidir IBS e CBS as taxas que as master franqueadoras cobram dos franqueados, ou empresas que vendem softwares e outros ativos de produtos intangíveis. Resumindo, todas as empresas, neste momento, devem fazer seus estudos e simulações. Para tanto, o recomendável é designar uma equipe para fazer essas tarefas. Quem não estiver preparado poderá ter surpresas desagradáveis. E você, quer ser um profissional que consegue fazer uma simulação e responder para o empresário, diretoria ou seu cliente da contabilidade o que acontecerá com os recolhimentos da empresa na nova configuração? Em breve terei novidades. Eu estou montando um curso completo e atualizado de IBS, CBS e Imposto Seletivo. Na descrição segue o link para você deixar seu e-mail e entrar na lista de espera e fazer jus a descontos significativos. E inscreva-se no canal e ative o sininho. Te vejo nos próximos vídeos.